Bem-vindo ao Código Supremo. Respire fundo e me escute com atenção. Talvez exista algo em você que sempre soube, mas nunca conseguiu explicar. Um padrão, um eco invisível, uma repetição que insiste em voltar, seja no amor, no dinheiro ou nos seus próprios pensamentos. Você sente que algo maior está operando por trás das suas escolhas, como se sua vida tivesse sido escrita por uma força que você não controla, mas que te conduz, sem pedir permissão. A verdade? Isso não é coincidência. Isso tem nome, isso tem forma. E está moldando sua realidade desde o momento em que você nasceu. O nome disso é arquétipo, uma linguagem secreta que opera no inconsciente coletivo. Jung não acreditava que vivemos por acaso. Ele sabia que cada um de nós carrega, silenciosamente, um roteiro ancestral, um código emocional que atrai ou repele tudo que você chama de vida. E enquanto você não entender qual arquétipo comanda a sua psique, vai continuar chamando de azar aquilo que, na verdade, é programação psíquica. E hoje, você vai descobrir o que está te controlando. Não com fórmulas mágicas, mas com consciência. Porque quando você ativa o arquétipo certo, tudo se alinha. As pessoas certas aparecem, o dinheiro flui, a sua postura muda. O mundo começa a te tratar diferente. Porque você se tornou diferente. Não há riqueza sem mente rica. Não há sucesso sem a psique alinhada. Você pode até se esforçar no mundo externo, mas se o seu inconsciente estiver sabotado, nada floresce por muito tempo. Esse é o erro de 97% das pessoas. Querem mudar o mundo lá fora, sem jamais olhar para o que há dentro. Mas você chegou até aqui porque está pronto para mergulhar. Você está prestes a entender por que tudo deu errado até agora. E porque agora tudo pode começar a dar certo. O seu arquétipo dominante está criando sua realidade como um ímã silencioso. E a partir de hoje, você vai chamar conscientemente o arquétipo que atrai tudo que você deseja, mas nunca conseguiu sustentar. E quando isso acontecer, o universo inteiro vai reconhecer sua mudança. Você vai entender por que o mundo reage ao seu campo psíquico e vai descobrir o segredo de quem não pede, mas atrai. O segredo de quem não implora, mas manifesta. Continue comigo, porque nos próximos minutos você não apenas vai identificar o arquétipo que tem dominado sua mente, você vai ativar aquele que atrai o que você tanto deseja, mas nunca conseguiu sustentar. E quando isso acontecer, nada nunca mais será como antes. O que poucos compreendem é que o arquétipo não é uma fantasia ou ideia solta. Ele é uma força que vive dentro de você. Um molde psíquico que organiza os pensamentos, o comportamento e a forma como você interage com o mundo. Mas aqui está a verdade que te libertará. Você pode escolher conscientemente o arquétipo que deseja habitar. Sim, você pode abandonar o papel de vítima que sempre foi ensinado a aceitar. Você pode sair da posição de mendigo emocional, do guerreiro cansado, do órfão rejeitado, e assumir o arquétipo que constrói reinos, o que emite confiança antes mesmo de abrir a boca, o que manifesta riqueza e poder com a simples presença. Carl Jung entendeu que quando o ser humano assume um novo arquétipo, ele reescreve seu destino. Mas há um detalhe que a maioria ignora. Este novo arquétipo não é ativado com frases positivas ou com um vídeo motivacional. Ele só desperta quando há uma mudança profunda de percepção. Quando você realmente enxerga a mentira que vem vivendo e decide não mais interpretá-la. Então me diga, quantas vezes você fingiu que era fraco só para caber num mundo que não te queria forte? Quantas vezes você se diminuiu só para não incomodar quem vive na mediocridade? Quantas vezes você se traiu só para manter a ilusão de pertencimento? Você sabe do que estou falando. E sabe também que isso nunca te fez feliz de verdade. É por isso que agora chegou a hora de deixar o velho papel morrer. Porque você não é um figurante nessa história. Você é o protagonista. E todo protagonista precisa vestir a identidade que sustenta o seu enredo. Mas preste atenção.
O arquétipo que atrai tudo o que você deseja exige coragem. Coragem para abandonar o conforto da autopiedade. Coragem para sair da jaula emocional que foi construída com elogios vazios. Coragem para se olhar no espelho e dizer: eu não sou mais o mesmo. E aqui está o ponto de virada. Quando você muda o seu centro psíquico, tudo ao redor começa a se organizar de forma diferente. Porque o mundo reage ao que você se tornou por dentro. É isso que ninguém te conta. O mundo não te trata como você quer. O mundo te trata como você acredita ser tratada. E isso está diretamente ligado ao arquétipo que você carrega. Então não se engane. Você nunca foi rejeitado por ser demais. Foi rejeitado porque se comportava como quem acredita ser de menos. Você não fracassou por falta de esforço. Você fracassou porque o esforço estava sendo feito a partir de uma identidade fraca. E identidades fracas não sustentam grandes vitórias. Está entendendo agora? Você não precisa pedir permissão para ser grande. Você só precisa parar de negar o que já está dentro de você. E se chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe que está pronto para isso. Agora é o momento de ajustar sua frequência interna. Ativar o arquétipo do merecimento, do comando, da abundância e se permitir ser visto como alguém que sabe o que quer, que sabe para onde está indo, que não implora por atenção, mas se torna magnético pela clareza que carrega. Quando você ativa esse arquétipo, as pessoas te percebem de outra forma. As oportunidades chegam, o dinheiro se aproxima, o universo inteiro responde. Mas é você quem tem que dar o primeiro passo, porque ninguém pode mudar sua frequência no seu lugar. Só você pode fazer isso. E é por isso que agora eu te convido a mergulhar ainda mais fundo, a continuar nessa jornada até o fim. Porque no próximo trecho você vai entender com clareza qual arquétipo está dominando a sua vida e como substituí-lo por aquele que constrói a realidade que você sempre desejou. Se você sente que esse conteúdo está despertando algo dentro de você, considere se inscrever agora no canal. Aqui você não vai encontrar fórmulas mágicas, mas chaves profundas para transformar a sua mente, seu caminho e sua história. E eu quero te guiar nessa jornada, passo a passo. Porque se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer relembrar de quem realmente é. E agora está muito perto de conseguir. Você sente isso, não sente? Essa inquietação silenciosa no peito, esse desejo de que algo mude de uma vez por todas. Não é apenas sobre dinheiro, não é só sobre relacionamentos, é algo mais profundo. É como se houvesse uma verdade querendo nascer dentro de você, mas, por alguma razão, você a sufoca. E é exatamente assim que o inconsciente opera. Ele guarda aquilo que você não quer ver, mas o que você evita governa você. E o que você enfrenta se transforma. Carl Jung dizia que até você se tornar consciente do que habita o seu interior, você chamará isso de destino. Ou seja, continuará vivendo a mesma repetição, disfarçada de azar. Mas preste atenção. Você não foi feito para repetir a história dos seus pais, nem para herdar os traumas de uma geração que só conhecia escassez. Você foi feito para transcender. E essa transcendência começa quando você compreende qual arquétipo está moldando a sua vida neste exato momento. Pense comigo. Você vive correndo atrás de tudo com medo de perder. Você vive em alerta, tentando provar seu valor. Você se sente culpado por querer mais. Você se sente pequeno perto de quem tem sucesso. Esses comportamentos não surgem do nada. Eles nascem de um arquétipo específico. O arquétipo do esquecido, do mendigo interno, do filho invisível. Enquanto ele estiver ativo, você vai sabotar todas as suas chances, porque mesmo que receba algo, vai achar que não merece manter. E então, perde, e sofre, e reforça a ideia inconsciente de que o mundo é injusto. Mas aqui está o segredo. Você pode ativar o arquétipo do rei. O rei não pede, ele manifesta. O rei não busca aprovação, ele emana autoridade. O rei não implora amor, ele é amor. Ele não vive em luta, ele vive em presença. E o mais surpreendente, esse arquétipo já está dentro de você. Você só o esqueceu porque foi ensinado a viver como servo, a se envergonhar da sua força, a minimizar sua luz para caber em espaços apertados. Mas agora,
Agora que você está vendo isso, não tem como desver. Você precisa decidir: ou continua alimentando o velho papel de carência e invisibilidade, ou começa a encarnar o arquétipo da plenitude e magnetismo. Só que essa escolha não acontece da boca para fora. Ela precisa ser sentida no corpo, no jeito de andar, no modo como você se olha no espelho, nas decisões que toma quando ninguém está vendo. O arquétipo não se ativa no palco, ele se ativa nos bastidores. Quando você escolhe não se diminuir mais, quando decide que o seu tempo tem valor, quando para de correr atrás de quem nunca correu atrás de você, quando aceita que sua missão é muito maior do que ficar se explicando para quem não quer te entender. E quanto mais você honra esse novo lugar, mais a realidade responde. Você começa a notar pessoas diferentes se aproximando, oportunidades inesperadas surgindo, portas que estavam fechadas se abrindo com leveza, porque finalmente a vibração que você emite está alinhada com o que você deseja receber. Esse é o ponto em que muitos desistem, porque exige constância, exige responsabilidade, exige deixar para trás o antigo eu. Mas aqueles que sustentam o novo arquétipo colhem frutos que antes pareciam inalcançáveis. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar acreditando na versão limitada de si mesmo? Ou vai escolher reescrever o próprio enredo e se permitir viver como quem veio para conquistar, e não apenas sobreviver? Você sabe a resposta. E se chegou até aqui, você já começou a mudança. Agora é a hora de avançar, porque no próximo momento desta jornada, você vai receber as chaves práticas para dissolver os arquétipos que te sabotam silenciosamente e fortalecer os que fazem o mundo te respeitar, te ouvir e te recompensar. Mas lembre-se, o primeiro passo já foi dado. O segundo depende de você. Se algo aqui dentro já despertou, não ignore esse chamado. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui, cada palavra é pensada para te levar de volta ao que você sempre foi, mas havia esquecido. Seu novo arquétipo está te chamando. Agora é com você. Você está mais perto do que imagina. Mas o problema é que quanto mais perto você chega da sua verdadeira essência, mais o mundo tenta te distrair. Ele te dá entretenimento, te entrega comparações, te afoga em notificações e tudo isso para uma coisa só: te manter desconectado de si. Carl Jung chamava esse processo de dissociação da alma. Quando você começa a operar na frequência dos outros, em vez de escutar o som silencioso da sua própria verdade. E o que isso tem a ver com o arquétipo que atrai tudo? Tudo. Porque você só manifesta aquilo que está em coerência. Não com o que você diz querer, mas com o que você vibra. Com o que você pensa sobre si mesmo quando está sozinho. Com o que você tolera por medo de ficar só. Com as portas que continua batendo, mesmo sabendo que elas nunca vão se abrir. É aí que entra o arquétipo do magnetizador. Ele não é carente, não é excessivamente disponível, não tenta caber onde não existe espaço. Ele é um campo de força, e essa força vem de um lugar que poucas pessoas acessam: o silêncio interno, a presença total, a convicção de que tudo que é real jamais será perdido. Mas para isso, você precisa deixar morrer o arquétipo do implorador. Aquele que acredita que tem que conquistar, correr atrás, se sacrificar. Esse arquétipo te foi ensinado. Desde pequeno te disseram que nada vem fácil, que você precisa merecer, que tem que provar, que não pode querer demais. Só que aqui vai a verdade crua. Quanto mais você luta, mais você confirma ao seu inconsciente que não merece. A luta cria escassez. A escassez cria a ansiedade. E a ansiedade te desconecta de tudo aquilo que você poderia magnetizar com leveza. Agora ouça com atenção. O magnetizador não precisa convencer ninguém. Ele é. E por ser,
Ele atrai pessoas, portas, milagres. É por isso que alguns parecem viver com sorte e outros vivem tropeçando. Não é sobre sorte, é sobre arquétipo ativado. E sabe o que mais ativa o arquétipo do magnetizador? A autenticidade radical. É quando você para de se moldar. Quando você diz o que pensa sem medo de desagradar. Quando você escolhe lugares que te acolhem e abandona os que só te drenam. Quando você se escolhe, mesmo sabendo que isso pode custar aplausos e aceitação. Nesse momento, o universo entende. Você está pronto. E ele começa a conspirar. Mas aqui está o desafio. Tudo isso exige coragem. Coragem de não responder, coragem de se afastar, coragem de se calar, coragem de recomeçar. Não tem outro caminho. Ou você ativa seu arquétipo real, ou continua vivendo com uma máscara que não te leva a lugar nenhum. E o mundo não precisa de mais máscaras. Ele precisa de pessoas inteiras, firmes, autênticas, donas de si. Pessoas que não vivem no automático. Pessoas que sabem o que querem e que já sabem que são merecedoras. E se você chegou até aqui, eu sei que essa pessoa está nascendo dentro de você. Mas preste atenção no que vai acontecer nos próximos dias. O seu sistema interno vai tentar te sabotar. Vai tentar te dizer que nada mudou. Vai querer te levar de volta para o antigo arquétipo. Porque lá tudo é conhecido. E o ego ama o que é conhecido, mesmo que seja tóxico. Mas dessa vez, você vai agir diferente. Vai respirar fundo, vai lembrar de cada palavra que sentiu aqui, vai manter a sua frequência e vai continuar. Porque a transformação real acontece quando você se recusa a voltar para a dor só porque ela é familiar. E se você estiver pronto para fortalecer esse novo campo, esse novo eu, essa nova energia, então continue, porque no próximo trecho você receberá a ligação direta entre o arquétipo do magnetizador e o inconsciente coletivo. E por que isso vai fazer as pessoas certas te verem, mesmo em silêncio. Mas só se você quiser continuar nesse caminho. Agora, siga firme. Seu arquétipo está apenas despertando. Você ainda está aqui. E isso não é por acaso. Poucos têm a força de atravessar uma narrativa como essa. Poucos estão prontos para se ver com tanta nitidez. Poucos suportam a verdade sem fugir. Mas você está aqui. E isso já te separa de 97% do mundo. Agora, escute com atenção. O arquétipo do magnetizador não é só psicológico, ele é energético, ele é espiritual, ele é simbólico. Carl Jung dizia que os arquétipos não vivem apenas na mente, eles estão no inconsciente coletivo. São forças antigas, inteligências vivas que guiam comportamentos humanos desde o início da história. E o magnetizador é um desses arquétipos esquecidos. Porque o mundo moderno ensina a correr, não a atrair. Ensina a implorar, não a emanar. Ensina a conquistar, não a ser. Mas quando você ativa esse arquétipo, você começa a perceber que as pessoas certas começam a te ver, sem que você diga nada, sem que você force nada. Você anda por aí e algo em você muda o ambiente. Você fala pouco, mas sua presença fala alto. Você deixa de procurar e começa a ser procurado. E o mais assustador, tudo isso acontece porque seu campo vibracional mudou. Você deixou de pedir com desespero e passou a escolher com consciência. Você deixou de reagir com medo e passou a agir com propósito. Você deixou de implorar por migalhas e passou a respeitar seu banquete interno. E aqui vem a parte mais simbólica de tudo. Na psicologia analítica, Jung nos fala do centro unificador da psique. Esse centro é o ponto em que todos os seus eus se alinham. O guerreiro, o amante, o sábio, o criador, todos se tornam um.
E quando isso acontece, você não precisa mais buscar sinais no mundo externo. Você é o sinal. Você se torna a própria confirmação do caminho. Mas é aqui que muitos travam, porque esse estado vem com um preço. O preço da solidão temporária, o preço do desapego, o preço de não ser entendido. A maioria quer poder, mas não quer pagar o preço da liberdade. E você, vai pagar? Vai silenciar seu velho eu ou vai alimentar ele só mais uma vez? Porque agora você já sabe demais para fingir que não entendeu. Você já sentiu o chamado. E o chamado, meu amigo, ele não se cala. Ele te persegue. Ele grita nas entrelinhas da sua rotina. Em cada relação que não faz mais sentido, em cada trabalho que te sufoca, em cada desejo reprimido, em cada noite em que você se sente sozinho, mesmo cercado de gente. É a alma dizendo: você nasceu para mais, não se conforme. É o arquétipo do magnetizador batendo a porta, esperando que você pare de se esconder. Porque enquanto você não se assumir como quem você realmente é, nada, absolutamente nada vai te preencher. Você vai continuar tentando preencher o vazio com distrações, com promessas, com vícios emocionais. Mas nada vai colar, porque a cola real é sua presença, sua essência, sua frequência real. Agora, respire fundo, feche os olhos e pergunte a si mesmo com toda sinceridade: qual versão minha estou alimentando hoje? A que atrai ou a que implora? A que se respeita ou a que se vende por aceitação? A que sabe ou a que ainda finge não saber? E se por um instante sua alma respondeu em silêncio, você já tem sua resposta. Agora preste atenção. No último trecho dessa jornada, revelarei como transformar essa consciência em ação concreta. Como alinhar o inconsciente, o comportamento e a energia para que você deixe de sobreviver e comece a viver com magnetismo real. Mas só ouça se você estiver pronto para abandonar de vez a versão que o mundo criou de você. Porque no próximo passo, não há mais volta. Você chegou até aqui. E se chegou, é porque algo dentro de você está despertando. Mas preste atenção. Despertar é só o começo. Agora começa a parte mais difícil. A parte que o mundo não te conta. A parte onde você terá que decidir, todos os dias, quem você vai ser. Você não precisa de mais respostas. Você não precisa correr atrás de segredos. Você não precisa de permissão. Você precisa apenas de coragem. Coragem para abandonar o velho eu. Coragem para ativar a presença que sempre existiu dentro de você. Coragem para caminhar sozinho até que o mundo se curve ao seu campo magnético. Carl Jung dizia: o encontro com o self é o confronto com a própria sombra. É o caminho mais perigoso e, ao mesmo tempo, o mais necessário. E esse caminho agora está diante de você. Você já ouviu, já sentiu, já entendeu. Agora só falta um passo. O passo de se posicionar internamente como quem já se tornou, como quem já é. Porque é aí que o universo diz sim. Não para o que você deseja, mas para o que você se torna. Por isso, olha ao seu redor agora. Tudo o que você atraiu até aqui foi resultado direto do seu inconsciente, dos seus medos, das suas crenças, das suas projeções. Se quiser resultados diferentes, vai precisar se tornar alguém diferente. E esse alguém diferente é exatamente quem você sempre foi, antes de ser ensinado a se esconder. Não se perca nos excessos, não se sabote pela pressa. Não deixe a mente te enganar mais uma vez com desculpas, distrações ou dúvidas. Você já sabe o que tem que fazer. E se esse vídeo tocou algo que nem você sabia que precisava ouvir, então você faz parte de algo muito maior. Nós somos o Código Supremo, um canal feito para quem já entendeu que a transformação real acontece de dentro para fora. Aqui, você nunca será tratado como mais um. Aqui você é visto. Aqui você é lembrado de quem você é. Por isso, se inscreva agora. Não por obrigação, mas porque você sabe.
lá no fundo, que essa jornada precisa continuar. E ela vai, com você ou sem você. Mas se for com você, não tem volta. O arquétipo já foi ativado. Agora o mundo vai começar a responder de forma diferente. As portas certas vão se abrir, as pessoas certas vão aparecer, e você vai perceber que nunca foi coincidência, sempre foi escolha. A sua. Você não chegou aqui por acaso, você foi chamado. A diferença é que agora você atendeu.